Olá, estamos aqui com mais um episódio do Pode Além, o podcast que está na sua segunda temporada. Estou aqui com a minha colega Ciane Meneguzzi Pistorello e eu sou Neuza Piccoli Fanti. Hoje temos uma convidada ímpar, Aline Zilli, que vai contar um pouquinho da sua trajetória como artista, como idealizadora de teatro, como construtora de peças, como produtora, etc. Ela vai contar das viagens dela pelo Brasil e fora dele também, nessa jornada de artista. Eu quero te agradecer a presença, dizer que eu fiquei muito entusiasmada ao ver a tua história, realmente, assim, é inspiradora, e ver, assim, a força que tu teve já, né, no que eu acompanhei, em buscar teus sonhos. Isso ficou bem claro, a gente acompanhando, né, nas redes sociais e mesmo buscando informações de ti. Então, dizer que gratos nós que tu está aqui conosco hoje, para falar um pouquinho e inspirar tantas pessoas que nos acompanham. Seja bem-vinda. Muito obrigada, meninas. E é uma alegria compartilhar, né, com essa mulherada forte aqui, cheia de caminhos, né, as nossas histórias. Então, eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês um momento. Obrigada. Que bom, Aline. Como foi teu início? Nossa! Faz pouco tempo. O início, na verdade, né? O meu desejo pelas artes veio bem de menina, né? Bem de criança, assim, na escola. É muito tradicional, né? Eu acho que quando a gente tem algum anseio, ele já começa, né, a aparecer cedo, assim. Então, eu comecei a me encantar pelas artes na escola, mas era de uma maneira muito distante, né? Eu venho de uma família super simples, então praticar atividades culturais não era uma realidade, né? Era muito mais distante, era muito mais desafiador conseguir sair de um bairro da zona rural para chegar ao centro, enfim. E um dia a minha avó me levou num desfile da Festa da Uva. E eu me encantei. E aquilo para mim foi, assim, um sonho, assim. Eu via, né, as pessoas desfilando e eu sentada no meio-fio da calçada e eu disse, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. E claro, né, a criança que era, aquilo ficou sempre como um desejo. No ano seguinte ia ter um novo desfile, né, daí 2 anos, enfim, ia ter um novo desfile da Festa da Uva, e minha mãe me levou pra conversar lá com como seria, e a gente viu que não ia ter condições de estar na Festa da Uva naquele ano seguinte. E eu disse, meu Deus, cheguei em casa, chorei. E fui assistir, né, o desfile sem conseguir ainda estar lá, né. E aí passou muito tempo da vida com esse desejo, tentava me inscrever em escola de teatro e não tinha condições, ou por uma coisa ou por outra, acabava não acontecendo. Até que, né, passa um tempo, começo a trabalhar e a buscar profissionalmente, então, a publicidade e propaganda como carreira. E aí eu me aproximo um pouco mais daquele desejo da infância, né? Porque na publicidade a gente grava vídeos, a gente lida, né, com esse mundo da comunicação e com ele, claro, né, um pouquinho desse caminho das artes. Estava trabalhando eu nessa área da comunicação e fui convidada a trabalhar com o Jonas Piccoli. O Jonas já estudava teatro. E aí, por ele estudar teatro, já fazia oficinas culturais, fazia visitação hospitalar, então levando, né, atividades lúdicas para o ambiente do hospital. E eu comecei a me aproximar desse mundo também. E ele era uma agência de propaganda, né? Então, juntou meu lado profissional com algo que eu gostava e eu comecei a poder, né, experimentar e chegar um pouco mais perto. Pensa, isso já com 19, 20 anos. Bem nova. Jovem. E aí, foi um momento que eu consegui dar um passo e me aproximar de fato das artes, experimentar, fazer cursos, e aí começou uma vida profissional relacionada com a cultura, junto com a parte da comunicação, que era o meu viés daquele momento também. Tu dissesse que veio de Santa Catarina, que idade tu tinha quando veio? Não, eu sou de Caxias, mas a minha família tem uma boa parte que veio de Santa Catarina, então entendi. Eu cresci aqui, mas sempre, né, mantive essa relação fora do estado, então a gente brinca, né, sempre com o pezinho na estrada, não adianta. Mas o teu primeiro emprego foi em que área? Foi na área da comunicação. Na verdade, sim, meus pais são empreendedores, são empresários, né? E aí lá, sempre ajudando a família, né? Então, trabalhou desde nova. Desde sempre, junto com os pais, entendendo que é família, né? A gente tá sempre fazendo as atividades
em conjunto. Mas daí o meu primeiro trabalho fora da área dos meus pais, e aí sim, né, eles super apoiando também o meu trabalho, foi na biblioteca da Universidade de Caxias do Sul. Olha! E aí eu trabalhava na área da comunicação, no centro, né, de educativo do audiovisual, de toda essa área. E aí depois com o Jonas, então foi por aí os caminhos. Bem E interessante. passei por um tempo também na Brasil Studio, na área das vendas de material sonoro, né? Então, de spots, trilhas, jingles. Então, foi um caminho muito próximo com as artes. É verdade, conseguiu seguir meio desde o começo no que tu sabia que queria. Né? Não podia não focar direto, mas já começou a trilhar. Exatamente. Acho que a gente acaba, né, não saindo muito de perto daquilo que a gente idealiza, que a gente ama, né? A gente dá um jeitinho de encaixar. Seja como um hobby, porque o fato de hoje trabalhar com teatro, muitas pessoas fazem o teatro como hobby. E tá tudo certo, né? Mas eu consegui manter isso como uma profissão. Então, é um desafio, mas... Mobilizada pelo desejo, não é todo mundo que consegue, tá? Não, e olha só que interessante, né? Comecei falando da Festa da Uva, e aí depois de, né, tanto tempo, eu me tornei diretora de desfiles e cultura da Festa da Uva. Poxa, que beleza! Enquanto estive, né, como secretária municipal de cultura de Caxias do Sul, assumi também esse papel junto à Festa da Uva. Então, eu às vezes olho, né, pra esse passado e digo, olha que bonito. Uma história de quem primeiro se encantou assistindo, tentei depois participar por N motivos, não consegui. E aí depois, claro, né, nesse meio tempo, assim, a gente tá dando uns pulos aqui na história, mas aí eu fui desfilada, aí eu fui ajudar o Jonas na coordenação de um quadro, aí depois a gente coordenou uma etapa maior, né, do desfile com os figurantes. Aí depois teve a pandemia, fui convidada a trabalhar na prefeitura no desfile na época da retomada da festa, então eu ocupei esse espaço, né, como secretária e como diretora de desfile da Festa da Uva. Então, eu acho bonito como às vezes as coisas fazem uma conexão, né, eu acho que era pra ser assim, não tem explicação, né. Eu fico me questionando, nós sabemos que a nossa região é movida a trabalho. E como é que é isso, entrar com um entretenimento? Deve ter sido um pouquinho complexo e ainda às vezes acredito que seja dependendo da região onde tu vai. Com certeza, assim. Bom, primeiro, do ponto de vista da gente enquanto trabalhador da arte, a gente tem que trabalhar muito mais para conseguir ter uma remuneração a partir disso, né? Porque os caminhos não são tão fáceis de serem trilhados. A gente sabe que a nossa própria população ainda tá num processo de evolução, de entender que a arte, que o lazer é possível e no lazer a gente consegue encontrar a arte, né? E amplia o nosso horizonte. Então, é desafiador. Para comida, todo mundo tem um tempo e recurso. Para se permitir ir ao cinema, ao teatro, a um concerto, a música, já é bem mais difícil tu tirar a pessoa de casa, né? Mas eu acho que é processo, né? A gente vem realmente de uma cidade que se focou muito no trabalho, em crescer, né? E hoje eu acho que tá se abrindo com essas possibilidades. Então é desafiador, sim, porque as pessoas ainda precisam ser convencidas que elas vão gostar, que elas vão poder vivenciar, experimentar isso, né? E que Caxias tem muitas opções, a região tem muitas opções, do turismo, do lazer, da cultura. Então, é desafiador pra gente poder fazer isso. A gente, enquanto grupo EBA, né, grupo de teatro, passa a maior parte do tempo trabalhando fora da cidade, porque é onde a gente consegue, né, circular com os nossos espetáculos e aí sim, claro, ser remunerado para isso, né, enquanto equipe também. Mas em Caxias a gente tem estreitado esses vínculos, né, a partir da ida pro Moinho da Cascata. Então a gente começa a estar mais próximo da nossa aldeia, né? E aí, claro, da nossa população e fazendo essa conexão. Como é que é o grupo? Como é que ele a concretude dele, como é que ele se organiza? Quem organiza as peças? Quem faz? Muito bem. Então, eu contei, né, do iniciozinho até a chegada, né, do meu trabalho junto com o Jonas. O Jonas já trabalhava com o teatro, fazia essas visitações, enfim, e tinha a parte de agência. E a gente começou a trabalhar, né, e firmar mais na parte de comunicação e tendo o teatro como um produto. Então, uma empresa queria falar sobre algo que fosse importante para passar para os seus funcionários, e a gente montava, através do teatro, aquela informação, né, como apresentar. E isso, o Jonas, né, que faz a dramaturgia, que idealiza o texto dos espetáculos. E eu fazia mais a parte comercial. Então, eu ia na empresa, entendia qual
qual era o objetivo, e a gente começou a fazer isso como um produto. E aí a gente começou a entender que a gente amava muito isso. E aí, claro, né, eu e o Jonas, depois de um tempo que a gente trabalhava juntos, a gente começou a ter um relacionamento, então ele é meu companheiro de vida, né, há 20 anos. Legal. E a gente começou a entender que a gente tinha um diferencial. Tem, né, agências muito boas na cidade, tem área da comunicação muito potente. E o teatro, a gente entendeu que era um caminho que a gente poderia trilhar e oferecer isso como um produto. Aí a gente continuou fazendo, né, um pouquinho da agência e trabalhava com o teatro, até que em um dado momento a gente conseguiu chegar num equilíbrio e dizer, bom, agora a gente vai seguir com o caminho das artes como nossa profissão, né? E aí o grupo foi, nesse momento, também aumentando. Inicialmente era eu e o Jonas, né? Somos os fundadores do Grupo EBA. Hoje nós já estamos em 8 pessoas que trabalham e vivem através, né, do grupo. Então, a gente faz hoje, além desse trabalho de empresas, como a gente comenta, o trabalho com feiras do livro, de levar informações de literatura, de fazer atividades de Natal, né, em épocas mais temáticas, espetáculos diversos, seja eles na rua, né, no espaço mais democrático que a gente tem, quanto em escolas, feiras do livro, eventos, né, de uma maneira geral. Então, e abrange em toda a região. Isso. A gente abrange, na verdade, a gente já foi em números, né? Em mais de 350 cidades do Rio Grande do Sul. Ai, que legal! Então, a gente, das 490 e poucas, Falta gente já pouco. foi pra muito desse mapa. Então, fronteira, região litorânea, todas as regiões. Já passamos por 14 estados do país com o nosso teatro. Puxa, em muitos olha. festivais que celebram, né? As artes cênicas, o teatro em si, né? E já passamos por 4 países também. Olha. Então, aquilo que começou tão pequitinho aqui, hoje já ganhou, né, ao longo desses 20 anos, uma proporção bem legal, de um reconhecimento, né, do que a gente produz, do que a gente faz aqui. E claro, né, de todas essas potências que vêm da região, do trabalho, desse tanto de dedicação que a gente tem, né. Mas olhando a tua história agora, né? Nasceu no interior, teve, né, dificuldades, mas qual foi o teu maior desafio? Olhando. Trabalhar com algo não convencional, eu acho que é um desafio, né? Uhum. Porque, primeiro, a gente precisa que a família da gente entenda que é um trabalho. E vem de uma família do interior. Exatamente, que tem, né? Que o teatro pode ser um caminho. Porque, assim, vamos lá, o sonho, né, dos pais da gente, muitas vezes, é que a gente siga ou o trabalho, né, que eles criaram. No Claro. caso dos meus pais como empresa, eles continuam tendo a empresa. E eu que me desgarrei da empresa, então eu não dei a continuidade, né? Embora sempre muito próximo, né? E a gente trocando muitas ideias. E fui para uma área que eu não tinha... vamos lá, a carteira assinada, os benefícios de ser de um concurso público, por exemplo, a estabilidade. Então, esse foi um dos desafios de início. E claro, né, pra gente fazer o teatro ele é ocasional. A gente não tem todo mês executa tal peça, então tal cliente nos paga e é essa dinâmica, né? A gente acaba sendo sempre muito por demanda. Então, a gente tem que fazer acontecer. E aí, o meu trabalho muito na gestão e produção do grupo é isso, né? A gente coordena hoje o processo de ligar para possíveis contratantes, oferecer o nosso trabalho, mandar o nosso portfólio, nos apresentarmos, fazer conexões, né, que tornem possível a continuidade do trabalho. E aí, claro, né, os desafios desses... não só do início da profissão, mas ao longo dela, né? A gente teve 2 grandes desafios. A pandemia, que do presencial do nosso trabalho, a gente ficou impactado muito diretamente. E aí foram meses, né? Ano, eu diria, sem o contato com o público. E aí, depois, a gente consegue levar pro audiovisual. E aí, claro, todo desafio, o teatro no ao vivo, é na proximidade. Aí vai pra câmera, né? Descobre um novo jeito de fazer isso. Um novo jeito de se remunerar a partir disso, né? Porque hoje tem muito conteúdo gratuito na internet. Como é que a gente faz isso? Pagar as contas, porque... Precisa. Somos artistas, né? Não vivemos do aplauso. Então, a gente precisava fazer isso tudo acontecer. E aí, claro, um desafio gigante para poder migrar para o audiovisual, fazer os projetos, conseguir se remunerar disso. E aí, claro, né, vem um período que eu saio do grupo por um tempo para que eu possa estar, né, na gestão pública como secretária. Então, fiquei 2 anos fora. E aí, quando eu volto, né, pro grupo, a gente tem outro desafio gigante, que foi a enchente. E aí, para nós, a gente não foi afetado pelas águas, né? Embora a nossa sede é do lado do Arroio Tega, que passa um fluxo gigante de toda a água aqui, né, da região. A gente não teve um impacto direto com a água. Mas a nossa agenda enquanto grupo, que é estar
350 cidades, foi diretamente impactada. Imagina que a gente tinha uma agenda em muitas daquelas cidades que ficaram embaixo d'água. E aí, claro, a agenda é cancelada, o nosso faturamento declina. Então, todos esses perrengues, assim, que vão se apresentando, percalços que aparecem. A gente pensa, nossa, né, viver do presente, do ao vivo é muito difícil. Verdade. A gente ama muito o que faz, entende a importância, mas os desafios enquanto gestor é isso, né, é a gente ter... sempre que tá olhando 3, 4 meses adiante para entender como é que tá esse cenário, a chuva, né, Não a tem pandemia, como prever. não tem como prever, então a gente sempre tem que ter outros caminhos, e aí nisso também foi surgindo um pouco mais forte a literatura que o Grupo EBA faz, então, tanto com os livros do Jonas, quanto com os 2 que a gente escreveu juntos, né, e que deu sequência. 2 livros então, juntos. Isso aí, temos 2 livros juntos, o Zão e Zoraida, que é de um espetáculo teatral que a gente fez conjunto, um dos nossos primeiros espetáculos. Olha, interessante. E a gente fez tipo uma fotonovela pra contar a história daquele espetáculo, pra que as crianças pudessem levar e continuar vivendo aquele sonho, né, depois do espetáculo, ou mesmo, né, pela sua própria literatura. E esse ano, aliás, né, lançamos o livro Meias Histórias ou Histórias de Meias, que é um livro que fala sobre diversidade, que fala sobre questões das diferenças, enfim, então foram caminhos que a gente também foi entendendo que fazem sentido, porque aí não é todos os ovos na mesma cesta do ao vivo, né, do presencial. Então, foram muitos desafios, né, pra gente se manter funcionando. E são assim. públicos adultos e infantil. Infantil abrange escolas, e aí vocês vão entrando com os espetáculos de acordo com o público. Isso mesmo. A gente trabalha, assim, com alguns espetáculos adultos, como Radite Genoveva, que é um espetáculo, né, pra 12 anos mais, que vem inspirado nas tirinhas do Iote. E outros espetáculos livres para todos os públicos, né? Então, a gente tem As Aventuras do Fuscavela, que também virou livro. A gente tem O Cavaleiro e o Dragão do Tempo, que fala um pouquinho da história dos nossos 20 anos, né? A gente enfrenta o tempo, né? Claro. Ele é a gente brinca, nosso maior inimigo ou nosso melhor aliado, né? A gente é que escolhe como vai nomear esse dragão que tá para nos devorar a qualquer momento, né? E aí, claro, outros espetáculos mais infantis, como O Incrível Caso do Sumiço das Letras, Circo Zezé, que a gente brinca de montar um circo. E a gente sempre trabalha muito, né, meninas, com a lógica do lúdico, com o faz de conta, com sair por uma hora, seja num espetáculo ou no tempo que tu está lendo um livro, sair dessa realidade que muitas vezes se apresenta dura, né, com pesos. E a gente sempre quer que as crianças possam brincar do faz de conta, viver a infância na sua plenitude, né? E isso é muito legal. E pro adulto também, né? Que possa, naquela uma hora de espetáculo, esquecer os seus problemas, né? É interessante porque o lúdico, ele mexe com a nossa criança interiorizada, né? Nossa. A assustada, a encolhida, ela tá ali e ela pode vir à tona com um espetáculo. Tu já viu reações que te remeteram a algumas questões que estavam sendo olhadas? Gente, a gente tem muitas histórias, assim, desses 20 anos. Teve uma delas que foi um senhor em Vacaria, a gente apresentou na rua, na praça, né? Terminou a apresentação e ele veio nos abraçar. Ele, né, já bem idoso, ele assim, muito obrigada por esse presente. Eu não queria morrer sem ter visto uma peça de teatro. E nós, ai, que lindo, né? Assim, é um depoimento muito simples, assim, e a gente ficou tão encantado por dizer, olha só, né? A gente tava ali numa praça e fez a diferença na vida de alguém que deu essa fala, né? E outras falas importantes, né? A gente tem um espetáculo que ele fala sobre questões das mazelas do mundo feminino, né? Das dificuldades, do quanto as mulheres acabam sendo expostas, né? Muitas vezes a possíveis agressões, enfim, né? Um mundo pesado. E a gente levou isso de uma linguagem mais simples para que todo mundo pudesse entender, tanto crianças quanto adultos. E a gente teve um depoimento de um pai que ele disse assim, no final, ele, muito obrigada por terem feito esse espetáculo que é forte, né, que fala de um tema forte, mas de uma maneira que eu pudesse falar com a minha filha sobre isso, abrir um campo de conversa. Olha. Porque agora eu posso dizer pra ela, olha só, esse tipo de situação não pode acontecer, isso aqui a gente pode conversar sobre isso. Então, ele nos trouxe um depoimento dizendo, isso abriu um campo de conversa. Exato. E pra gente isso assim, é aquele dia que a gente termina a apresentação, lá suado, cansado de ter carregado, montado, e diz, nossa, valeu a pena. O sabe? teatro construindo caminhos, então, ali. Construindo pontes, caminhos. A gente gosta muito desse termo, assim. E outras vezes também, né, a gente teve depoimentos de pessoas que estavam adultos assistindo e dizendo, nossa,
obrigada, foi muito gostoso eu esquecer da minha vida por, né, 50 minutos, tá aqui pensando como criança, né, me identificando de como eu era lá quando eu era pequena e vendo vocês, eu voltei àquela idade, sabe? Então, acho que são esses os momentos que a arte se torna tão potente, né? Ela é tão efêmera, o teatro, né? Ele passa aqueles 50 minutos, a gente chega lá, numa praça, por exemplo, né? Tem aquele barulho de carro, aquilo tá acontecendo, tem o vendedor ambulante, tem o cachorro, tem né, a pessoa em situação de rua, e daqui a pouco a gente monta uma estrutura, apresenta, o público se reúne, tá no corre pra ir no banco, pra pegar o ônibus, consegue parar um minutinho que for. Quando a gente desmonta tudo aquilo, volta a ser aquele outro espaço. Mas naqueles 50 minutos ressignificou de outra maneira, né? Então, acho que essa é uma potência das artes. Mas falando assim, né, pela tua história, a gente vê que a cultura se movimentou, né? Ela vai se adaptando aos momentos. Como você se adapta a essas mudanças? O que você faz para se manter atualizada? Nossa, eu acho que é uma das perguntas mais complexas, assim, de a gente responder, né? Porque acho que o principal é a gente estar aberto ao novo, né? A gente não se bloquear, os desafios, pandemia, enchente, enfim. A gente vê a resiliência de tantas pessoas que enfrentam as coisas com, né, o peito aberto, dizendo, bom, é isso que tá posto, essa é a situação, como a gente vai conseguir passar por ela, né? Então, acho que essa escuta, né, de estar atento ao mundo, às mudanças. A gente mesmo, né, quando vai pensar num espetáculo, começa a pensar, ok, né, tem vontades que a gente gostaria de falar e a gente tem que entender se o público também tá querendo receptivo, debater aquele mesmo assunto, se aquilo faz sentido naquele momento. Perfeito. Então, são coisas que a gente acaba, às vezes, entendendo, bom, não é o momento de a gente lançar esse espetáculo, vamos esperar um pouquinho, o mundo socialmente, né, nesse momento tá debatendo outras coisas, então, segura. Então, acho que estar atento às notícias, aos caminhos, né, o que tá acontecendo, ele é o primeiro passo. E, claro, se preparar, né, a gente sabe que nunca é fácil, nunca é simples, mas a gente vai tem que mudar para audiovisual? Ok. Quais são as referências? O que a gente pode ver que já deu certo, que é sucesso, que a gente se identifica? Ao mesmo tempo olhar, bom, isso eu não quero ir, né? Eu não quero ir para esse caminho é um caminho que expõe pessoas, que não trata com verdade o seu fazer, enfim. Então, a gente também faz essas mediações escolhas. Exatamente. Escolhas com o que está acontecendo no mundo, com aquilo que a gente se conecta, com aquilo que a gente acha que é válido, importante, né? E aí, claro, né? Tenta se encaixar, achar um jeitinho, abrir um novo caminho, fazer isso, né, funcionar como precisar ser, né? Aberta ao novo. Isso aí. Muito bom, muito bom. E aí, falando um pouquinho assim, então, conhecer o marido nestes momentos. Isso aconteceu ou já conheci ele de outro lugar ou tu foi se apaixonando pelo trabalho que vocês também fizeram juntos? Como é que surgiu isso? Na verdade, eu comecei como uma pessoa trabalhando, né, para a empresa do Jonas. E a gente, cada um tinha um relacionamento, né? Ele tinha uma pessoa que ele se relacionava, eu tinha outra pessoa. E aí, passaram-se alguns meses, o meu relacionamento acabou, passou mais algum tempo, o relacionamento do Jonas acabou, tudo certo, né? Vida que segue, profissionais trabalhando juntos. Mas, claro, a gente sempre se admirou como pessoas, né? Eu acho que vem daí o fato de querer estar juntos, enfim. E aí, né, num dado momento, claro, muito mais próximos, trabalhando juntos, passando muito tempo juntos pelo trabalho, né? E até pelos hobbies parecidos, pelos gostos. Aí, claro, né, foi surgindo algo que veio completar, eu acho que as nossas vidas, né? Então, surgiu desse encontro de trabalho e também acho que olhar para os mesmos horizontes foi nos aproximando, né? Os dois pelo gosto pela arte, com a comunicação, com esse olhar humano sobre as coisas, foi fazendo com que a gente se encantasse mais ainda um pelo outro, né? Que a profissão nos uniu, porque a gente passa muito tempo juntos. Imagina. E é uma conversa que tá sempre presente, sempre, né? Presente, trabalha junto. E aí as pessoas nos perguntam, né? Como é que é o desafio de trabalhar com o marido o tempo inteiro? É desafiador, não tem como não, porque muitas vezes se mistura, né? Sim. Os assuntos do trabalho, os assuntos da casa. Sim. Às vezes é um perrengue que só pelo canto de olho a gente já consegue travar né, um caminho todo. Tá, olha aqui, ó, não gostei disso, tem que fazer aquilo, como é que a gente vai dar conta disso? Perfeito. Mas eu acho que faz sentido, assim, pra gente como trabalho, como escolha como casal, a gente se revalida diariamente, né? Assim, a gente passa esse tempo juntos e gosta de estar juntos, então acho que isso faz valer a pena, né?
ao mesmo tempo que as coisas foram acontecendo, tu foi buscando elas, né, Aline? Sim. Tu foi indo ao encontro. O que mais que teve nessa caminhada que tu diz, bah, isso valeu. Isso eu faria de novo exatamente assim. Olha, eu acho que eu não me arrependo das escolhas, porque eu acho que elas vêm muito do coração, assim, né? Do que eu fui fazendo. E eu acho que uma das coisas que foram mais significativas, assim, que a gente é encantado, é por estar no Moinho da Cascata como sede. Embora ele seja um desafio gigante, né? É um espaço construído de 1.200 metros, numa área de 17 mil metros quadrados. Nossa. E que é enorme pra gente. Quando a gente chegou lá, a gente se sentia tão pequenininho naquele prédio que já tem 130 anos de história, que é super importante na história da cidade, né? Ele foi o primeiro lugar que gerou energia elétrica de Caxias do Sul, o lugar que saiu a primeira linha telefônica da cidade, importante na moagem do trigo, né? Pelo seu Aristides Germani. E a gente, a partir da família Tondo, usamos o espaço como nossa sede. E isso foi algo que nos conectou com a cidade, que é desafiador, porque manter uma sede sem recursos públicos, né? Mantendo ela com todos os custos que todo mundo sabe que tem. Uma sala de 20 metros quadrados. Aí tu imagina para um espaço 1.200. tombado para 1.200 metros, né? Que tem que manter as características, que tem que estar cuidado. E mais do que isso, né? E o desafio foi abrir a comunidade. Então, nesse espaço que antes era só nossa sede, foi nossa sede por já tá há 11 anos, muitas vezes abrindo eventualmente para eventos, e no último ano, definitivamente abrindo aos sábados e domingos, para que a comunidade possa conhecer e usufruir. Então, é um dos desafios maiores que a gente teve, mas que a gente fica muito feliz de ver o pessoal entrando no prédio, conhecendo, se encantando pela história, conhecendo a história do grupo. Então, acho que é pra gente um legado relevante, importante, né, pra cidade usufruir, um ponto turístico. Muitas pessoas de fora conhecem o espaço, passam um tempo lá. Então, eu acho que a gente não se arrepende de nada, assim, nisso, e fica muito feliz e orgulhoso de ter feito essa devolutiva pra cidade, que nos abraça diariamente também, né? E é um desafio recente esse, não é tão antigo, né? Ele vem, né, na metade, a gente estava já com o grupo há 10 anos e procurando uma nova sede, porque o nosso espaço, ele era um espaço pequeno, assim, a gente não conseguia guardar material. Gente, lá a gente tem mais de 1.000 peças de roupa, pra vocês entenderem, cenários. A gente tem 200, 300 chapéus, sapatos, calçados, cenografia, enfim, assim, todo o material que o grupo precisa para suas apresentações ficam lá. E tu imagina que a gente tinha uma sala muito menor antes, né? Então, ter ampliado isso foi importante porque a gente pôde fazer coisas maiores também. E, ao mesmo tempo, demandou, claro, né? Investimento, custo. E aí, na metade da nossa trajetória, né? Então, 10 anos que a gente existia, a gente conseguiu ir para esse espaço. E aí, começou a ressignificar ele e ampliar. E aí, neste último ano, né? Em 2024 para 2025, que a gente abriu ele para a comunidade. Com essa opção de ter gastronomia. Então, as pessoas podem ir lá, né? Curtir o seu momento, seu final de semana. Ter um momento de afeto em família, né? Que a gente valoriza tanto. Não só quando a gente está apresentando, mas as pessoas poderem ir com as crianças e jogar dama, xadrez, ensinar, né? A gente vê muito e acha lindo quando vão os avós com os netos. E os dois estão lá jogando dominó. E a gente fica muito feliz de ver eles usando a biblioteca, que tem um espaço. Uau, tem várias interações diversas ali. Muitas possibilidades, assim. O Moinho, e por isso que a gente fica tão feliz, né? E sabe do esforço que foi. Mas quando a gente vê as pessoas usufruindo, além da sala de espetáculos, né? Que a gente tem capacidade para 120 pessoas aproximadamente, ver elas circulando pelo espaço, vendo uma exposição, sentando lá no pátio e, né, usufruindo desse espaço de natureza, porque a gente tem a queda da água, né, do Arroio Tega ali, que passa do lado do prédio. Então, a gente fica encantado de ver o encantamento das pessoas. E isso, pra gente, faz muito sentido, né? Na verdade, o teu ser é vinculado muito a trazer o lazer, né? A beneficiar as pessoas, a aproximar. E de onde surgiu isso? Gente, eu acho que isso vem também desde a minha infância, sabe? Né, falei que sou de uma área rural, e na área rural era pé descalço, era poder correr na grama, era subir em árvore, era usufruir do pátio, né? Assim, a casa dos meus pais e dos meus avós eram lado a lado, num terreno onde meu avô cultiva uva, planta um milho, enfim. Então, sempre foi muito com esse lazer de natureza e de inventar histórias, né? Acho que como toda criança saudável pegar uma espiga de milho e brincar de boneca.
boneca. Subir numa árvore e brincar que aquilo é um forte e tu tá olhando se tá vindo alguém pra atacar aquele espaço. Então, acho que brincar muito na minha infância com essas histórias, com a natureza, também potencializou, e aí eu valido o Jonas também muito nisso, ele também é uma pessoa muito criativa, muito inventiva, e que teve uma infância muito rica nisso, pra que a gente chegue como adultos tentando preservar o máximo dessa infância, né? E acho que o Moinho da Cascata faz esse sentido de poder, hoje, com tantas crianças em apartamento, com pouco espaço, que elas possam usar o pátio, que elas possam brincar na grama, que elas possam conhecer algo para além do que a gente tem de espaço hoje, que é tão menor, né? Então... Serve de alerta até para os pais, né? Pais, para os avós, para construírem condições para que essas brincadeiras se desenvolvam. Relações de afeto, né? As memórias, né? Isso que tanto aí. falam, as memórias que a gente cria e que por vezes nos ressignificam, que é mais ou menos que tu explica, né? As suas memórias acabaram agora estão sendo importantes para desenvolver uma arte tão bonita e tão importante para a cidade. Eu acho que, assim, a gente aproveitar a infância, né? É um período tão curto da vida e tão importante. Tem uma pensadora que fala, né, que a gente vai pisar na infância o resto da vida, né? A nossa base vem daí. Então, deixar as crianças sonharem, imaginarem, brincarem, é muito importante. Muitas vezes a gente tá apresentando teatro infantil e é muito interessante porque a plateia não tá quietinha, né? Como a gente imagina num cinema, enfim. Eles estão muito dentro da história, interagindo com a gente. A gente tem uma peça de teatro chamada Sótão da Flor no Mundo da Leitura, que veio de um desdobramento do audiovisual, né? Quando a gente teve que ficar na pandemia isolados, a gente criou esse programa. E agora, esse ano, a gente colocou ele pro palco. Então, é uma novidade pra gente também. A gente começou a apresentar e a gente viu, eu penso assim, como é que a gente pode fazer essas crianças interagirem sobre a literatura com a gente? E a peça de teatro é uma investigação de um livro mágico da personagem que desapareceu e a gente pede para as crianças nos ajudarem a encontrar o livro. Ai, que lindo. Então, tem um dado momento que a gente faz um desenho de um... Por exemplo, né? Aquele desenho do Pequeno Príncipe que é da cobra que devorou o elefante. Só que a gente faz o desenho e ele parece um chapéu. E a gente faz as crianças chegarem com a gente à conclusão que aquilo vem de uma história do Pequeno Príncipe. Então elas têm que tentar adivinhar. E elas começam, é um chapéu, é uma montanha russa. Né? Elas vão dizendo... Elas participam muitas junto. coisas. E aí a gente nota, que legal, que bom que naquele momento elas estão sendo plenamente crianças, interagindo, brincando e podendo viver esse mundo mágico, né? Que é o faz de conta, que é o que o teatro, né, se propõe. Então, é muito legal poder fazer parte disso, sabe? Aline, e para quem quer saber o cronograma do Moinho da Cascata, como é que consegue acessar? Muito bem. A gente tem as nossas redes sociais, que hoje é o canal onde todo mundo pode se conectar mais facilmente, né? Que é o @Moinho da Cascata. Lá a gente coloca a programação do espaço, os atrativos, o que vai ter de espetáculos do Grupo EBA também. E o Grupo EBA tem uma rede social própria, porque muitas vezes as apresentações não são no Moinho da Cascata, são na Praça Dante, no Parque dos Macaquinhos, em outros lugares, lá no estacionamento da universidade, enfim. Então é o @Grupo EBA. Nesses dois canais, com certeza, as pessoas vão estar conectados com a gente e vão saber o que a gente tá aprontando por aí. E me fala, você falou então que foi num desfile da Festa da Uva e teve o sonho de participar. E como foi a experiência então de ser diretora, né? E logo depois de uma pandemia? Durante, né? A gente ainda usava máscara naquele desfile. Foi um desfile histórico, né? Porque era aquele momento que a gente estava com as bandeiras, né? Preta, vermelha, se podia, se não podia acontecer. E foi uma festa de retomada, porque a economia precisava girar também, né? Então, se optou por fazer a Festa da Uva com o máximo de segurança possível. Já estávamos, né, com a vacina no horizonte. Então, tudo isso acontecendo. E pra mim foi um desafio, assim, pessoal e profissional muito legal, né? Conhecer o outro lado. Saber os desafios do outro lado. Como figurante, tu recebe um horário, uma dinâmica e tu começa lá no início da Sinimbu e fica esperando, né, o teu comando. E aí tu estar no comando máximo do desfile, né? E claro, tinha o presidente Bertotto, que ainda, né, o nosso presidente da Festa da Uva, como coordenador, como direção, né, para dar esse olhar sistêmico também. Mas aí a gente começa a pensar, meu Deus, é um desafio que move milhares de pessoas, move todos os figurantes, a gente tem que pensar na estrutura, né, em até o que vai se contar naquele tema. Na Festa da Uva, que eu dirigi no desfile, a gente contou a própria história da imigração, dos desafios de tudo que aconteceu na cidade, sobre diversos pontos de vista, né? Não só dos imigrantes italianos, mas de várias etnias que compuseram a nossa cidade,
mas com o olhar de juntos outra vez, né? Estamos com novos imigrantes, estamos voltando, né? Saindo de uma pandemia. Então, definir desde o tema da festa até como vai ser o desfile, quantas pessoas vão ter, que roupa cada pessoa vai estar usando, né? Claro, não só eu, mas uma equipe inteira fazendo isso. Mas chegar e ser a pessoa que acaba coordenando, né, os processos. Pra quem idealizou sentadinha na calçada, eu só pensava, eu tenho que entregar para essas pessoas da cidade, turistas, o mesmo encantamento que eu tive. Perfeito. E que fez eu fazer tudo isso que eu fiz da minha vida, né? Então, acho que o desafio embora burocrático, né? Porque tem que fechar a rua, tem que pensar na autorização que tem que pedir, tem que pensar na segurança, quais são as rotas de saída, de emergência, são coisas muito complexas. Não é só emoção, né? Não a é só razão emoção, que precisa gente, é bem complexo. Não, e fortes emoções, porque, né? Vai chover, não vai chover, cancela, não cancela. São muitas dinâmicas. E quando a gente tá lá do lado, né, daquela criança que tava sentada, eu só pensava, a gente precisa encantar. E a gente fez um desfile que foi icônico, assim. O Jonas fez o roteiro, né? Então, convidei ele a estar nessa parte. Ele fez o roteiro e o roteiro falava da pandemia. Então, a gente iluminou a catedral com uma projeção mapeada. Então, tinha um coração batendo na catedral, contando um pouco dessa história. Em um dado momento, a gente, né, apagou as luzes de todo o desfile, de toda a rua, né? Pra gente poder fazer uma celebração com o acendimento das luzes novamente. Significando, né? Estamos saindo desse momento terrível da pandemia, enfim. Fez uma homenagem aos profissionais da saúde. Então, foi um momento bem importante, acho que, de significar o momento, que era um momento muito diferente. Pra mim, era a primeira festa da uva nesse cargo, né? Foi a minha festa da uva nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, tentar fazer essas conexões, né? O que o público vai entender, vai gostar, como eles vão se relacionar com esse desfile. E fazer isso tudo fazer sentido, né? Pra que aquela criança lá se orgulhe dessa moça hoje, né? Ai, que legal, muito que lindo. Não, e assim, demonstrou força, né? Porque era o momento que a sociedade queria sair, tinha medo de sair, e na nossa região, e não digo Caxias, né? Ir para o centro e sentar e assistir o desfile já é algo que a gente espera, né? A gente fica esperando o momento de sair com a cadeirinha de casa e sentar lá. É um momento de memórias, normalmente com a família. Então, tem que ter muita força. E isso te modificou de alguma forma? Eu acho que vários processos, né? Quando eles são importantes, eles modificam, né? Eu acho que eles modificam e ressignificam coisas. Inclusive, entender o quanto é difícil estar em posições de liderança, né? Uau. O quanto é desafiador tu ter que aprender a dizer não, porque nem tudo pode. Tu ter que decidir com algo que tu não tem todas as certezas, né? Sim. Falei agora da chuva, por exemplo, né? Pensa assim, os figurantes... Eu fui do desfile a ensaiadora, então muitas senhorinhas das comunidades de Criúva, de Vila Oliva, tem o meu WhatsApp, me mandavam mensagem. E eu lá com 1000 demandas, mas elas me mandavam mensagem... Prof, vai ter o desfile? E eu pensava, meu Deus, só um pouquinho, a gente tem que decidir, tem que botar pra imprensa logo isso. E aí a gente falava com o pessoal do aeroporto, gente, vocês têm alguma previsão, né? Porque tem um sistema melhor. Ah, gente, não tem como prever se vai ter chuva, porque... Meu Deus, gente... Ok, uma decisão simples. Se cancela, todo mundo fica em casa. Se não cancela, todo mundo vai, e daí chove na hora e fica um risco da saúde, e enfim, né? Estraga e tal. Então, tem muitas coisas que são desafiadoras. E aí, ok, não vai ter desfile. Tem o risco de chover, não sei... Chega de noite, tem um céu né, aberto, assim, que difícil. Porque a gente tem que lidar com decisão. Pra mim, o pior cenário era botar as pessoas em risco na pandemia, que ia superlotar o hospital, que não dá. Então, ok. Né, eu acho que são essas as coisas que modificam a gente, porque a gente tem que tomar decisões mais rápidas, pensar em todas as consequências, e não são poucas, né, em todos esses desafios de como dar conta disso tudo, né, que é gigante, confiar nas pessoas. E aí também é um exercício que a gente aprende, né, num cargo de liderança, bom, eu faria do meu jeitinho, mas eu tenho que entender que a pessoa vai fazer do jeito dela. E o jeito dela tem que resolver e conectar com tudo que precisa, né, acontecer. Então, ter passado pela Secretaria da Cultura, né, pelo desfile, lidar com a gestão pública, com esse lado, foi muito desafiador. Mas eu acho que foi de uma aprendizagem, assim, sem tamanho, assim, e que hoje eu posso contribuir de outras maneiras, né? Eu optei por sair da gestão, estou como sociedade civil novamente, com o grupo, seguindo nas artes,
mas eu posso participar de conselhos, participar de movimentos e tentar ajudar para que as coisas aconteçam usando esse conhecimento que não se joga fora, né? Que a gente quer fazer dar sentido. E essa força foi nascendo aos pouquinhos, né? Eu tava pensando quando tu falaste do sótão da flor, no mundo da leitura. O que tem a ver contigo, essa flor que ficava no sótão lendo? Tudo. Tudinho. É muito engraçado, porque eu sempre fui uma leitora, né? Com pouco acesso a livros. Quando eu era pequena, eu não tinha muitos livros, né? Pela condição da família, enfim. Então, era o que a gente tinha na escola e, claro, aquele esforço do livro que o pai e a mãe compravam naquele ano, do gibi, que era mais barato, enfim, né? Então, são desafios que foram me fazendo ter afeto pela leitura e por poder, né, me dedicar a isso. E aí, eu recontava as histórias do mesmo livro, né? Várias vezes. Então, eu tinha um livro, aquele livro ia durar, ele tinha que render, né? Na minha vida, era uma presença. Então, às vezes eu contava com outro final. Então, brincava que eu era prof com as crianças. Olha ali o treino. E aí eu trazia isso como um outro campo pro mesmo livro, porque ele virava, num certo ponto, um brinquedo, né? Claro. Então, ele vira um objeto, mas ele é amplo, né? E aí, ir pro sótão, né, com as histórias, com a dramaturgia do Jonas, fez essas conexões, tipo, eu brincava assim. E a personagem Flor parte da curiosidade. E eu sempre fui muito, como diz lá no episódio, curiosa! De querer saber o mundo, né? De brincar, de pegar um livro, de decifrar. E decifrar. Eu pegava e a gente brincava, né, eu e meu irmão, a gente pegava uma enciclopédia antiga que o pai e a mãe tinha, que tinha um sistema solar, e a gente botava aquilo no chão e começava a pensar, então o sol tá lá. Não, aquela deve ser estrela, tal. E fazia daquilo, né, um baita passatempo e ampliava, né, os horizontes. Então, ir para o sótão da flor no mundo da leitura faz sentido. Acho que a gente não consegue fazer aquilo que também, né, não tem eco na gente, né? Exatamente, assim. Então, vai além da conta, né? Vai além daquilo... Eu não tô fazendo só um trabalho. Eu tô fazendo algo que eu acredito que da onde de mim eu tiro. Sim, nesse tipo de conexão. E fazer isso para as crianças e deixar elas brincarem é muito gratificante, né? E vieram prêmios também, né? Prêmios Funarte, né? Isso. Foram 2 prêmios. E como foi chegar a esse momento de ter reconhecimento também pelo trabalho que tu desempenha? Eu acho que faz sentido, né? Eu acho que é aquele momento que tu diz, ok, né? Tá tudo certo, tudo isso fez sentido, porque acho que eu teria muito medo de olhar pra minha vida pra trás e dizer, nossa, né? Desconectei totalmente daquilo que eu idealizava quando eu era menor ou mais jovem, né? E eu acho que esses prêmios, eles vêm como um reconhecimento de trabalho e um incentivo pra continuar. Porque é tão desgastante, né? Muitos dos nossos dias a dias. A gente tá falando aqui de muitas coisas muito boas. Mas a gente tem muito perrengue. A gente tá na estrada indo pra uma apresentação e fura o pneu. E aí cai uma ponte. E aí alguém tá doente. E eu apresentei já com pneumonia, né? Mas o meu compromisso era com o público. Sair da apresentação pro hospital. E... ok, as escolhas que a gente faz. Então, quando vem o reconhecimento através de um prêmio, que a gente pôde, né, mostrar mais ainda nosso trabalho, isso foi muito, eu acho que um carimbinho de, ok, cumpriu bem até agora e bora pra próxima, sabe? Continue, que é isso, assim. E o legal desse prêmio da Funarte é que ele nos propiciou ir para 10 capitais brasileiras apresentando. Olha! Então, a gente apresentou em pelo menos 2 capitais de cada região do país. Então, a gente foi para Manaus, a gente foi para Belém, a gente foi para tantos lugares e fez mais conexões. E eu acho que isso do nosso trabalho é muito legal. Poder sempre estar se sentindo vivos, né? Aprendendo, trocando, intercambiando, e é bem prazeroso. E olhando agora, né, quais são os próximos passos? Quais são os teus próximos sonhos, teus próximos objetivos? Olha que legal. A gente, no início da nossa carreira, né, ali no meio, né, quando a gente se consolidou, a gente acabava sendo muito pé na estrada nessas viagens mais longas, né? E a gente agora tá olhando pra isso de novo e dizendo, que gostinho de quero mais, sabe? De poder sair um pouco mais, né, do estado, fazer essas conexões com os festivais, de estar nesses lugares, né? E também aprofundar um pouquinho essas carreiras, né? A literatura, entrar um pouco mais nesse universo. Então, é por aí que a gente tá pensando, né? Em como conseguir também novos territórios e fechar, né, esse sentido, esse ciclo que a gente se orgulha tanto de ter chegado até aqui.
Porque teve algumas viagens pro exterior também, né? Teve. Conta pra nós. Essa é uma das viagens longes que, né, que a gente quer retomar, assim. A gente teve convites, né, para apresentar no Chile, na Venezuela, no Uruguai, e uma apresentação que pra gente foi muito especial, que foi, né, poder ir pra Itália, fazer um intercâmbio, né, nos qualificarmos, trocarmos experiências e levar uma apresentação nossa, né, pro velho continente, assim. Então, lugares dos nossos afetos, né, que vem de família italiana, que ouve falar, né, na escola a vida inteira daqueles lugares. E tu poder estar lá e vivenciar isso foi uma experiência muito legal. Então, foi um convite muito carinhoso. A gente tem uma mestra, né, a gente brinca, a nossa tutora é a Alina Della Rocca, que é uma italiana assim, ímpar no teatro mundial, né? E ela nos ensina muito, a gente troca experiências. E ela nos convidou para estar lá nesse lugar que, assim, ela reúne uma vez por ano 5 ou 6 companhias do mundo para fazer esse momento. E a gente estar nisso, assim, foi muito, assim, legal, muito bom, porque desdobrou em coisas bacanas para nossa vida, para nossa carreira. E a gente continua com o sonho de manter essas conexões mais vivas ainda, né? E os custos conseguiram através do bolso. Claro, né? Quando são algumas viagens, a gente busca por edital, lei de incentivo, patrocínio, que é muito relevante, muito importante, porque é um investimento social para que se faça esse trabalho que devolve para a sociedade coisas importantes, né? Mas muitas vezes a gente não consegue alcançar, né? Via editais. Então, a gente juntou recursos por um bom tempo para conseguir fazer essa viagem. E lá, claro, daí a gente estava a convite dela. Então, quando a gente esteve lá, o que realizamos na Itália não teve custo. Então, foi uma alegria bem grande, né? Legal. A gente conseguir fazer esse desafio. E a gente tá mirando, né, novas conexões nesse sentido, de potencializar também. E claro, né, desde a pandemia, a gente acabou tendo que focar muito mais pro nosso território, para reconstruir financeiramente também, refazer, né, essas conexões locais pra gente poder ir alcançando, né? E recentemente a gente também conseguiu fazer viagens nacionais com festivais legais, né? Fomos pra Goiânia, fomos pra Florianópolis, estivemos em São Paulo. Então, a gente nota que tá aí, né? Só dar sequência. Tá andando. Tá girando. Tudo ao seu tempo, né, meninas? Exato. Pra gente poder entender o momento certo de fazer cada passo. E as inspirações do espetáculo, elas vêm da onde? De algum momento que tu viveu? Tu já falou ali, né, da questão de uma delas, mas elas vêm também, sei lá, não só do teu passado, de alguma situação que tu tá vivenciando agora, de alguma dica que tu quer dar pra alguém, de onde surge? Muito legal. Surgem de muitas formas, né? Formas diferentes, assim. Eu e o Jonas, a gente trabalha muito juntos no momento das criações de espetáculos, né? Uma porque eu faço o ouvido comercial, que é fundamental. A gente tá falando de arte, que é uma coisa linda, que toca as pessoas, mas se ela não reverberar financeiramente, a gente não vai conseguir fazer isso. Sim, então, faz sentido. A gente tem que, né, equilibrar os pratos. Então, muitas vezes vem dessa escuta. Bom, muitos lugares, muitas prefeituras, às vezes nos ligam pedindo: gente, a gente queria trazer um espetáculo sobre as lendas gaúchas aqui para os nossos alunos. Vocês têm? Não temos. Daqui a pouco, na Semana Farroupilha, vocês têm algo sobre as lendas gaúchas? Opa, peraí. Tá no momento. Então, pode ser que tenha um mercado pra gente trabalhar com as lendas gaúchas, que é algo relevante, que a gente acredita na importância de contar, claro, mas que também vai financeiramente reverberar pra manutenção do grupo. Então, legal, esse é um caminho. E outras coisas são muito íntimas, muito de momentos e percepções. O grande último espetáculo que a gente lançou se chama O Cavaleiro e o Dragão do Tempo. E o Jonas teve essa inspiração na pandemia, quando a gente para e pensa: gente, se a gente não continuar vivos, quem vai contar essas histórias? Que histórias são contadas, né? Lindo. A partir disso. E aí ele começou a idealizar, né? A gente tá sendo, todos os dias, o nosso tempo se esvai. É como se a gente fosse, né, assombrado por um dragão que tá querendo devorar as nossas memórias, a nossa vida. E a partir disso, ele começou a puxar um fio. A gente, enquanto grupo, vai fazer 20 anos de grupo. O que aconteceu nesses 20 anos, né? 20 anos não é pouca coisa para uma empresa, para um grupo de teatro. Crianças que nos assistiram pequenas vêm com os filhos, gente. Sabe? Assim, elas tinham lá 6, 7 anos, agora elas estão com um filho, nos entregando, né, uma responsabilidade de continuar com isso. Então, o Jonas começou a pensar: como a gente conta as nossas histórias? Se a gente não continuar vivos,
a gente foi devorado por esse dragão, né? Que a todos vai devorar. O tempo vai passar pra todo mundo. E como a gente quer continuar, como a gente quer contar essa história? E aí foi muito legal, porque a gente revisitou espetáculos nossos, as nossas memórias, coisas bem pessoais, pra criar um espetáculo que fizesse sentido pro público, né? Porque falar da gente pra gente mesmo, ninguém ia se interessar muito. Mas a gente começou a criar isso de uma maneira que dialogasse com as pessoas. Todo mundo tá enfrentando desafios com o tempo, a gente tá sempre sem tempo, o tempo tá correndo, eu não tenho tempo, né? O que a gente faz com esses minutos que a gente vive? E aí a gente criou esse espetáculo. E ele é um espetáculo que a gente fez pelo Prêmio Anual de Incentivo à Montagem Teatral, então a gente teve recursos para fazer o projeto. E ele já ganhou, né, vida, assim, ele já foi em festivais importantes, ele já apresentou em feiras do livro, em eventos relevantes, e a gente recebeu, assim, respostas muito lindas da plateia, né? Os pais, né, com as crianças dizendo, meu filho gostou tanto quanto eu gostei, né? E é um espetáculo mais denso, que fala sobre algo que a criança não conecta tanto. direto, mas ela pega outras alegorias, né? Uhum. Então, assim, às vezes a gente faz um trabalho que é para todos os públicos e cada um no seu tempo vai pegar aquilo que tá pra si relevante. Então, às vezes é por um viés mais comercial e às vezes é um espetáculo que nos completa como artistas, assim, que não vem de um lugar comercial mesmo, ele vem de um lugar de botar pra fora a arte, né, na sua plenitude e fazer esse diálogo com a plateia. Então, são muitos caminhos. Bem bonito. E eu fico imaginando, Aline, tu hoje, olhando para aquela menininha sentada na calçada, a Aline, o que tu diria para ela? Bora que tu vai ter muito trabalho pela frente. Boa. Mas eu acho que é isso, assim. E acho que também de tudo isso que a gente tá falando, né? São momentos, memórias, são uma construção de uma vida, né? Não diria de uma carreira, porque eu trabalho o tempo que eu tô acordada, né? Uhum. Porque a gente sempre tá, embora no lazer, muitas vezes a gente tá lá matutando, nossa, mas a gente tinha que fazer um espetáculo que falasse daquilo, e sonha, e idealiza, e é difícil distanciar, né, hoje. A gente tem um espaço cultural pra dar conta, a gente tem peças pra criar, pra levar, reproduzir as que a gente já tem em repertório. Então, realmente, é muito trabalho, mas a gente olha, né, e acho que praticamente todo mundo do grupo tem essa mesma sinergia de olhar pro que a gente faz e dizer, bom, isso tem valor, isso tem, isso conecta com as pessoas, isso é relevante para a sociedade. Embora seja um trabalho, sim, mas ele é um trabalho que que torna pertencimento, assim, sabe? Então, acho que é essas conexões que a gente fica feliz de continuar mantendo. E a gente brinca, né, que todo mundo escolheu fazer teatro. O teatro te escolhe, né? E tu não conseguiria fazer outra coisa a não ser seguir fazendo isso, né? Perfeito. E flui mais o quê? O infantil ou elaborar peças para os adultos? Eu acho que o infantil, a gente sabe mais os códigos e o que vai pegar para as crianças, né? Não que seja mais fácil, mas ele é mais ágil de a gente saber, de entender como é que vai ser a resposta. Quando a gente faz espetáculos para adultos, a gente sabe que é um caminho um pouco mais longo de entender como vai fazer essas conexões, né? Porque a gente tá falando de públicos, daí o adulto é muito misto, né? Todos cada um já com, às vezes, a sua bagagem, suas visões, suas limitações, seus entendimentos de mundo, né? Então, a gente tem um espetáculo lindo de Natal chamado Natal de Galpão, que o Jonas conta histórias do Natal gaúcho. E é lindo porque ele é um espetáculo para todas as idades, tem músicas tradicionais de Natal e músicas gaúchas criadas para o espetáculo. Mas ele conta de uma mesa de família, que antigamente era um mesão no Natal, era todo mundo junto, e o quanto, né, a gente já perdeu o vô, a avó, e vai diminuindo muitas vezes, né? E é um tema delicado, é um tema sensível. E é comum a gente ver adultos da plateia chorando em razão das suas memórias, dos seus afetos, né? De quem já não tá mais nessa mesa de jantar, enfim. Então, quando a gente cria espetáculos para adultos, a gente sabe que muitas vezes vai acionar até a sua infância, ou esses gatilhos mesmo, né? Claro. De saudade, de nostalgia.
tô me divertindo, reviver né? sonhos. Viver sonhos. Ou mesmo o adulto, né? Vai lá querer se divertir. Vídeo Radit Genoveva, né? Exato. Que é um momento humor de descontração, de lazer, de dizer, né? Exato. Brincar com isso e com o nosso sotacom aqui da região, né? Isso aí. Então, acho que são escolhas que na dramaturgia, na construção dos espetáculos, a gente vai fazendo, né? Esse é mais sensível. Esse tema dá pra brincar, né? Porque no Radit a gente brinca com a vida do casal. Sim. Que é um tema, né, adulto. Engraçado. Mas que a gente viu nossos pais, né? Né, a vida inteira, assim. que a gente vivencia. Vivenciando os nossos relacionamentos, enfim. Então, Isso aí. são coisas que a gente gosta de ultrapassar essas fronteiras, né? De brincar com todo mundo. E cada caminho, cada espetáculo tem um jeitinho dele, né? Uma Olha riqueza só, enorme. chegando quase ao final, né? Quero dizer que a tua história é muito inspiradora. Realmente, assim, é um exemplo, né? Ter o sonho, ter buscado ele, mas, né, ter trilhado dentro do que tu acreditava, sempre com ética, sempre com vontade, buscando inspirações, enfrentando dificuldades, né? Muitas pessoas que nos acompanham aqui no Pode Além, elas têm sonhos, né? E elas, por vezes, parece que a gente se desanima, a gente não tem, né? Que mensagem tu poderia deixar para elas, para as pessoas que nos acompanham? Sei lá, uma frase que te dá inspiração ou alguma verdade tua que tu queira deixar de exemplo para as pessoas. Muito bem. Eu fico primeiro, né, feliz pelo reconhecimento. A gente tem uma dificuldade de olhar para as nossas histórias muitas vezes, né, e ver, né, o que a gente fez. Então, que bom. E para as pessoas eu diria, sonhem e acreditem nos seus sonhos e façam os seus sonhos acontecerem. Porque eles podem acontecer, né? Às vezes não no mundo ideal, aquele sonho que a gente queria tanto. Mas qual é a porçãozinha daquele sonho que é possível, que te cabe nesse momento? E corra atrás, né? Não existe como tu conseguir realizações se tu não batalhar, se tu não te dedicar. E acho que essa escadinha vai construindo, né? A gente vai se realizando. Muitas vezes é nas pequenas coisas, mas sempre a partir dos sonhos. Então, deixem suas crianças voltarem, quais eram os seus sonhos, relembrem e façam fazer sentido com a tua vida hoje, né? Acho que é isso. Uma riqueza enorme, Aline. Só gratidão, que o teu desejo te mobilizou durante tanto tempo e mobiliza tantas pessoas que tu chega perto, que te assistem de longe, que são, de certa maneira, tocados pelo que tu traz. Então, muito obrigada pela tua presença, foi muito rica esse bate-papo. Eu quero agradecer, dizer realmente que é uma inspiração e que você continue trazendo cultura, arte, que você traga esses momentos não só para aquela criança, mas para as nossas crianças interiores, porque é importante, né? Não é só de trabalho que a gente pode viver, e eu acho que quanto eu vou ficando mais velha, eu vou vendo o quanto que a gente precisa de lazer, daquele momento com os nossos filhos, ou com a nossa família, ou com nós mesmos, né? Exatamente. Então, parabéns e obrigada por aceitar estar conosco. Nossa, eu super agradeço. Foi um bate-papo muito gostoso, até para poder, né, relembrar dessas coisas. Que e bom. A partir de agora já faz parte, né, dos meus afetos, esse nosso momento aqui também. Muito então, obrigada. Muito obrigada. Então, esse é mais um episódio do Pode Além, o podcast que está olhando para a cultura nesse momento, de pessoas incríveis que fazem a diferença no local onde estão, na história, e semeiam muita coisa diversa. Então, um abraço a todos, espero que nos assistam, curtem, compartilhem e contem conosco. Acompanhe a TV Serra Farroupilha pelos canais 26 e 526 da NET Claro no Facebook TV Serra Farroupilha, no canal do YouTube TV Serra Farroupilha e pelo nosso site www.tvserra.tv.